Sou o professor Mileski. Nós vamos trabalhar a disciplina de modelação de cargos e salários durante esses próximos encontros. Gostaria então de agradecer a oportunidade de vocês terem esse momento para que nós possamos trabalhar um pouquinho mais a respeito desse ponto tão importante dentro da área de recursos humanos. Vamos começar então com algumas questões que são importantes antes de propriamente falarmos a respeito do conteúdo. Vocês já pensaram quem faz as atividades dentro de uma organização? Como que isso se dá? Como é que essa condição de estrutura é mantida e como que as pessoas acabam trabalhando com as suas atividades e na execução das tarefas que são requeridas dessas pessoas? Então essa é uma condição muito importante que nós precisamos avaliar. Vamos iniciar então conversando um pouquinho a respeito de cargos, para podermos saber o que é cargos dentro de uma organização. A maneira com que as pessoas trabalham em uma empresa depende de como as tarefas e atividades foram planejadas e organizadas. Essa condição de planejamento e organização dessas atividades é o que nós chamamos de cargo, que atribui a condição para um cargo. Então, dentro de uma organização, você tem um cargo, onde as tarefas e atividades são elaboradas e organizadas de forma que o planejamento de determinada organização para alcançar suas metas estratégicas possa ser alcançado. Então, o cargo é uma condição, uma estrutura inicial onde as pessoas vão ser alocadas para desempenharem determinadas atividades e tarefas que vão de encontro à condição estratégica da empresa. Isso é importante, então não é nós chegarmos em qualquer local e dizermos o que nós queremos fazer. Nós precisamos nos adequar à condição daquela empresa, daquela organização. Essa condição específica é baseada na unificação de todas as tarefas que são desempenhadas pelo ocupante do cargo. Então o cargo é essa unificação. Pode ter habilidades, pode haver necessidades especificamente de desempenho, de conhecimento ou mesmo de experiência ou algum tempo necessário que você já tenha na determinada atividade. Então essa condição são requeridas e são colocadas dentro do cargo. Com essa condição, o cargo então define o que você precisa fazer, como você precisa agir, como que você precisa alcançar determinados objetivos dentro daquela organização. Por meio dos cargos, a organização vai alocar então os profissionais para alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Observe que talvez algumas condições podem ser mudadas. Algumas empresas invertem essa situação. Às vezes fazem com que o objetivo estratégico seja tão prioritário que esquecem de colocar as suas pessoas, os seus colaboradores, melhor falando, dentro de alguma posição que seja prioritária. E no dia a dia as pessoas acabam fazendo várias coisas em função até mesmo dos problemas que ocorrem de forma inevitável dentro da organização. Precisam resolver os problemas. Essa não é a condição adequada, essa não é a condição certa. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que as pessoas acabam por conta disso sendo desestimuladas, porque não há uma condição de visão de qual é o objetivo que eles vão alcançar em termos profissionais, de uma carreira e também em termos de cargos e salários, que é a condição do que eles vão receber. Eles acabam fazendo todas as coisas, foram contratados para uma determinada situação e acabam tendo que fazer várias outras atividades. Isso acaba desestimulando as pessoas porque nem sempre é uma condição de adequação ao que ele tinha de capacidade, de habilidade ou de conhecimento. Então o cargo precisa ser muito bem definido para que a pessoa possa trabalhar essa condição do seu próprio desenvolvimento. E a organização precisa sim fazer com que haja uma estrutura de cargos para que os seus objetivos estratégicos possam ser alcançados. Os cargos fazem parte então dessa estrutura organizacional que determina o quê? A organização vai ter a distribuição da comunicação, da hierarquia entre os cargos e como as atividades devem funcionar. De que maneira isso é importante? Imagine que você entrou numa organização, você precisa saber quem é o seu supervisor, ou o seu coordenador, ou o seu chefe imediato.
E qual é a forma para você, de repente, trocar informações com essa pessoa, se existem reuniões, se existe um meio especificamente, né? Antigamente se usava muito a questão de papel para você mandar, né? Então você tinha que trocar informações muitas vezes por papéis, né? Mandando lá por escrito para a pessoa. Então todas essas coisas precisam estar claras. Então a comunicação precisa estar definida, a hierarquia também. E a parte importante dessa condição do cargo é como as atividades deverão funcionar. Nós acabamos de comentar que às vezes a pessoa entra numa organização, numa empresa, e ela é chamada para uma determinada função, para exercer determinadas atividades e tarefas, mas ao longo do tempo isso acaba mudando e ela acaba ficando confusa. Então ela acaba se perdendo no que ela tem que fazer no seu dia a dia. E esse é um problema sério que as organizações precisam evitar, porque vai dar conflito de pessoas entrando na área da outra, de pessoas executando tarefas que a outra está fazendo, e isso então torna essa condição do cargo uma condição importante de ser definida. Por isso é essencial que as empresas realizem a descrição dos cargos. Essa descrição dos cargos nada mais é do que definir o que cada uma das pessoas que vai ocupar aquele cargo deve fazer. E há uma condição importante para isso. Tá? Para a organização, o cargo constitui a base da aplicação das pessoas nas tarefas organizacionais. Então a empresa tem que ter claro isso. Tá? O cargo vai ser aquilo que essas pessoas vão fazer e o para que elas foram alocadas naquela posição. Então elas precisam ter essa clareza, até mesmo para poder executar as atividades. Para a pessoa, o cargo então nesse momento vai constituir uma das fontes de expectativas e de motivação, porque se existe uma função adequada, uma atividade que foi delineada, ela sabe o que está sendo esperado dela, ela vai ter motivação para continuar nas suas atividades, até mesmo por conta daquilo que nós comentamos, a necessidade de um plano de carreira. Então, ela sabe que se ela executar aquilo, ela vai ter uma ascensão e essa ascensão vai levar à condição de motivação. Opa, eu vou poder crescer nessa organização, eu vou poder fazer isso e assim ela vai se desenvolver. E ao mesmo tempo, claro, vai ter o retorno tão esperado da parte financeira, que é a remuneração por aquilo que ela está executando. E isso incentiva até mesmo as pessoas a buscarem estudo, buscarem uma atividade de complementação das suas habilidades, de desenvolvimento dessas habilidades, de sua capacidade e do conhecimento. À medida que o cargo, então, tem essa condição, a pessoa quer se desenvolver. E a organização sai ganhando com isso, até porque ela vai ter uma condição de alcançar mais as suas metas estratégicas. O seu planejamento estratégico vai poder contar com uma equipe adequada para poder atender aquela necessidade que a organização tem em um determinado momento. Atualmente, com essa condição de evolução que nós estamos passando, os cargos requerem maior flexibilidade e participação contínua das pessoas, que vão transformar essas pessoas em equipes multidisciplinares, que são mutáveis com o ambiente. Isso não quer dizer que os cargos estão mudando. O que quer dizer é que as pessoas estão se tornando adaptáveis a novas oportunidades. Ela não deixa de ter as tarefas e os objetivos que precisam ser executados coerente com aquilo que ela foi contratada. Imagine se você foi contratado por uma empresa de tecnologia. Você é uma pessoa que trabalha com a parte de TI. Então você sabe especificamente o que tem, de repente você foi contratado para ser um programador. Imagine que a empresa está então trabalhando com projetos. A tua função é de programação. Você vai participar a partir daquele momento em projetos especificamente. Com essa flexibilidade, você continua tendo o teu cargo com as atividades relacionadas e as tarefas, mas agora participando de uma forma mais ativa dentro do ambiente da organização, em uma condição de projetos diferentes. Então, um dia você está fazendo um projeto, e daí, passado aquele projeto, você vai trabalhar outro projeto. Pode ser que de repente você está trabalhando com um projeto educacional, daqui a pouco você vai estar trabalhando com um projeto para a área de varejo, ou para a parte empresarial, ou para áreas distintas.
a tua atividade no cargo continua sendo a mesma, só que os teus desafios se tornam maiores em função dessa condição de mutação, mas você está se tornando flexível, não deixou de exercer a sua atividade, vai receber por essa condição especificamente, e até mesmo pela condição dos projetos, e vai estar se adaptando aos ambientes conforme a organização precisa dos seus conhecimentos, das suas habilidades naquela função especificamente, que é a condição, como eu disse, de programador. Então a descrição dos cargos é um documento que deve ser adequado e coerente com o negócio da empresa, pois esse então documento serve de base para diversos processos internos, como por exemplo, recrutamento e seleção, análise de desempenho, o plano de carreira, que nós comentamos agora, para você saber qual é o seu objetivo, entre outras atividades que são necessárias dentro do processo interno da organização. Até mesmo, como falamos, na condição de você saber quais são os seus próximos desafios. Então essa é a base da descrição do cargo. Ela precisa ter essa condição. Então quando se fala no documento descrição de cargos, ele tem que ser muito adequado, tanto com a pessoa ocupante do cargo, quanto com a parte estratégica da empresa. Então é uma condição que há necessidade de ser equilibrado, e a descrição de cargos vai de encontro a isso. Então, quando a gente está falando de cargos, comentamos já o que é um cargo, essa unificação das atividades e tarefas, chegamos a verificar como a empresa precisa e como o ocupante do cargo precisa se comportar em relação a isso, qual é a necessidade de ambas as partes, e aí o que nós podemos observar? Então, essa administração de cargos, que a gente comentou até agora, é um segmento da área de recursos humanos, que vai descrever e analisar os cargos para melhor conhecer as características, habilidades, aptidões e conhecimentos que precisam ter os seus ocupantes para administrá-los. Então, entra de acordo com aquilo que nós falamos. Então, você vai ser contratado especificamente de acordo com essa situação, características, habilidades, aptidões e conhecimentos que são necessários para ocupar aquela função, aquela posição, aquele cargo no momento. Na implantação de um plano de cargos e salário, o pensamento dos dirigentes da organização normalmente é voltado para o aumento ou redução de cargos. Essa não é especificamente a função da implantação de uma condição de cargos e salário, de um plano especificamente. Contudo, a ideia por trás tem uma condição específica, que você colocando as pessoas corretas dentro de uma atividade, você tem sim aumento ou redução de custos. Se você colocar a pessoa correta no local, você vai ter uma redução de custos por conta que a atividade vai ser desempenhada de forma adequada. Ao contrário, não colocando a pessoa corretamente lá, você vai ter um aumento de custo, porque vai demorar, vai começar a travar as atividades, então isso acaba ocorrendo. Mas não é esse o foco especificamente. O foco é colocar a pessoa certa no lugar certo. Contudo, deve-se pensar em um modelo, na questão de implantação de um plano de cargos e salários, com foco no estratégico da empresa, onde o sistema de remuneração vem agregar valor ao negócio da organização e condicionar a pessoa ocupante do cargo a ter a satisfação e a motivação de continuar naquela atividade específica. Então essa é uma condição que é importante na implantação de cargos e salários dentro da organização. Os modelos de remuneração, então baseado nessa situação, são desenvolvidos pela maioria das empresas atrelados com as obrigações legais ou atender às reivindicações sindicais. Então são poucas as empresas que hoje não têm uma preocupação além disso. Só está fazendo o que a lei pede ou o que os sindicatos requerem. Então são poucas as empresas que têm um programa pensado no desenvolvimento profissional e estratégico da empresa. Então essa é a condição de uma remuneração diferenciada por competências, por habilidades, por conhecimento. Essa é a mudança, essa é a tendência para poder ocupar a condição específica das pessoas no local adequado. Se vocês derem uma olhadinha, vão verificar que as maiores e melhores empresas para se trabalhar, em qualquer revista, já adotam esse tipo. Então quando você chega lá em qualquer edição de revistas que trabalham especializadas com essa parte, das empresas melhores e maiores,
vocês vão verificar que dentro da parte de remuneração há uma remuneração variável, há uma remuneração que visa justamente tratar dessa condição específica, né, de atendimento, aí, de mudança para o desenvolvimento profissional e estratégico da empresa. Um programa, então, de remuneração deve ser visto como um investimento e não como despesa. O modelo de remuneração deve ser um instrumento que dê subsídios aos subsistemas de recursos humanos, bem como uma ferramenta de gestão de pessoas para os gestores, para que assim eles possam trabalhar de forma a obter as pessoas com as condições, as qualificações, ou seja, as capacidades, habilidades e conhecimento necessário para aquela atividade. Com isso, a empresa vai ganhar e o funcionário, ou o colaborador, melhor dizendo, vai ter a condição do seu desenvolvimento e a sua motivação alcançada. Então, o modelo deve ser adequado a essa situação. Como dissemos até agora, né, no processo de evolução, uma remuneração variável acaba tendo uma condição maior de benefício. E tem empresas que utilizam isso até mesmo para negociar com os seus colaboradores qual a forma como ele quer. Porque alguns podem não ter famílias, outros podem ter, então a condição de um para outro acaba mudando. E aí os benefícios que são interessantes para um não são tão interessantes para o outro. E isso é uma adequação. E os gestores, então, que trabalham essa condição da remuneração nessa situação como uma ferramenta, vão ter um subsídio maior, uma condição maior para poder atuar de forma que as pessoas possam ter o resultado alcançado individualmente como colaboradores e a empresa, a condição estratégica também será alavancada. Aproveitem os nossos próximos encontros para poderem alavancar um pouco mais de conhecimento que serão bons. Então não percam os nossos próximos encontros, deem uma olhadinha no material que vocês terão disponível e deem uma alavancada no seu próprio conhecimento e no desenvolvimento de suas competências.